a galera dali, a deixar de cá, porque às vezes para aqui, eu continuo gravando ali e deixo disponível lá. Então a ideia de eu tava sentadinho aqui, eu tava fazendo minhas coisas aqui, inclusive me planejando, que eu cheguei em casa esses dias, tal, me organizando da viagem, né? Aí ontem à noite, eu vou contar esse relato, tá aqui, eu tenho um scriptzinho aqui na minha frente, tá? Aí ontem à noite eu tive uma experiência muito legal, eu tava sentadinho aqui, cara, tem uma coisa que eu chamo, eu não sei o nome, é uma sintonia, é um negocinho, é como se você tivesse, é seu, você não deve falar pra ninguém, porque ninguém vai entender isso que você vai falar, entendeu? Não porque é mágico, porque as pessoas não podem saber, não é isso. Minha conexão tá dando como fraca aqui, pode ser que, né? Mas tem uma sensação que você consegue sentir ela, é isso que eu queria transmitir, né? É como se misturasse um pouquinho de cada experiência que você já teve, você lembra de alguns pontos, abre uma sintonia fortíssima e você sabe que o astral tá te chamando, velho. É como se você tivesse... às vezes eu fico na dúvida, o astral tá me chamando, parece aquela coisa do escolhido, né? Grandes, né? Não é isso que eu quero falar. Ou é você que se conectou com o lugar, sabe? Ou uma mistura de coisa, um magnetismo. É como se você fosse parte daquilo também. E isso que eu queria transmitir hoje. Seria um incentivo para a projeção. Seria uma sensação espiritual bem legal. Eu tô com meus scripts aqui do lado, tô com a outra câmera do outro também, né? Botei uma musiquinha atrás que é Angels of the Deep, do Rafael. Essa música a gente ouve desde o curso básico, um pouco, na verdade, antes do curso básico. Outra coisa, à noite, não sei se vocês percebem, é escuro. Como é, rapaz? Não é isso. À noite, ela traz, ainda mais uma noite de terça-feira, quando você já se afasta um pouquinho do fim de semana, você tá um pouco... depois da meia-noite, principalmente, tá? É como se o ambiente acalmasse. Parece o seguinte, as pessoas foram dormir, elas param de pensar coisas no ambiente, não tem ninguém vai lhe chamar, não tem gente perturbando pelo lugar, não tem barulho, então parece que você estabiliza, principalmente depois da meia-noite. Claro que vai variar de pessoas a pessoas, né? Mas eu estava sentado justamente o que eu senti agora. Então é o seguinte, vou começar contando o relato que eu tive ontem à noite. Esse FAQ é diferente, é um FAQ que vou trazer vários apontamentos que naturalmente vai responder a outras questões, tá? Então não tem perguntas diretas, eu não vou colocar perguntas diretas, eu vou fazer apontamentos e acho que vai ser legal. Então essa noite a gente dormiu na casa do meu sogro, estava eu, minha esposa, a minha cunhada e os 3 filhos dela, assim, ela numa cama lá em cima, bem grande assim, a gente embaixo, e eu sentindo aquele acoplamento áurico danado, né? Mesmo assim, eu estava sentindo uma conexão espiritual muito boa. Então eu deitei, eu tenho dormido 2 noites assim, né? Passamos um dia lá e tal, né? Aí eu deitei e relaxado, sabe? Me entregando. Sabe quando você percebe vibrações pesadas, porque você está no umbral, né? Mas ao mesmo tempo você compreende isso e relaxa. Você simplesmente relaxa. Deixa a energia passar por você. E eu mexi um pouquinho a energia, senti aquela vibração legal, o ambiente estava bacana, tá? Pra mim, a energia. E nisso eu me vi, assim, eu senti pouco tempo depois eu saindo, mas eu não sei mais o que aconteceu logo em seguida. Eu vi despertar a rememoração disso, a consciência, um pouquinho depois que eu sei, porque você sabe que teve um lapso, que, por exemplo, teve um buraco na minha percepção. Vinha na linha de tempo, de repente sumiu. Aí eu acordei em um local, isso é muito interessante que eu vou tocar, já toquei várias vezes, mas eu acho legal. Eu acordei lá na casa, despertei, né, quando eu falo consciência, lúcido pra caramba, na casa da minha mãe. Só que, de novo, tava tudo antigo, a sala que mudou totalmente, né? Hoje em dia tem várias casas, minha mãe fez umas casas para alugar no lugar e tal, diferente, mas continua antiga. Meu irmão que construiu uma casa no terreno do lado, não existe essa casa ainda. É terreno
livre. E são várias coisas. Eu sempre questionei isso, né? E hoje, assim, conforme... Claro que sempre eu vou aprimorando, mas por causa disso eu cheguei à conclusão de que isso são alguns fatores. Primeiro, o inconsciente. O meu inconsciente, de alguma forma, ele continua projetando uma imagem, certo? Antiga daquela visão, daquele local. Eu continuo guardando aquilo, mas não é só isso. De alguma forma, as energias conscienciais, porque eu acho que mistura as coisas, e é difícil saber onde começa uma e onde termina outra. Deixa eu só ver se eu consigo abaixar aqui um pouquinho o meu som aqui, que tá um pouquinho alto nessa miséria baixa, tá vendo? Só um minutinho. Caraca, velho. Pronto. E aí, então, eu acho que é uma mistura de coisa. Quando você sai do corpo, você tem um inconsciente. Olha a dificuldade da rememoração que a gente passa. Isso é extremamente difícil. Você tem a questão do inconsciente, quer dizer, o seu inconsciente ele vai mexer naquilo. E esse inconsciente é bem interessante. Saulo, você está... existe um conhecimento... Você é uma consciência, tá? Você tem um determinado nível de conhecimento. Só que esse conhecimento ele é processado de um jeito no corpo físico, na limitação do corpo físico, e processado de um jeito muito mais forte fora do corpo. Infinitamente mais forte. Quando você está fora do corpo, existem duas formas que o seu corpo pode ficar conectado. Ele pode ficar online, onde você está com isso, claro, eu tô aqui falando aqui em cima daquilo que eu vim sentindo nesses anos. Muita coisa pode mudar, pode ser totalmente diferente, mas eu senti bastante isso. Eu sou bem crítico, eu sou bem questionador, e isso você vai ver que tem lógica. O corpo pode ficar, se ele estiver num padrão legal, quer dizer, você está com um bom nível de consciência físico, o teu cérebro bem estudado, você está com um bom nível emocional em que não afetou o seu físico, certo? Então você está com o corpo pronto, você mexeu energia, quer dizer, ao redor do corpo está mais ou menos legal. Isso você pode variar para baixo e para cima, mas você está mais ou menos legal. O seu corpo está mais ou menos legal, tá? Então o seu corpo ele consegue ficar mais ou menos conectado com o que está acontecendo lá fora. Ele está perceptivo. Essa é uma forma que o seu corpo fica. A segunda forma é quando o seu corpo ele não consegue processar o que está acontecendo online lá fora e fica eu não sei onde é isso. Eu não sei se é diretamente no inconsciente ou um meio entre o inconsciente e o consciente. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu estou durante o dia aqui agora conversando, tá, com você, e de repente chega uma informação para mim, ela simplesmente baixa. Quando eu falo baixar, ela sai dessa. Provavelmente meu corpo já tinha processado, tá no inconsciente, e ela vem pro consciente. Então eu falo, caramba, velho, eu tinha me projetado, tô me lembrando agora, ó. E vem aquilo tudo de vez para você, ou às vezes consecutivo, à frente, vem primeiro, você vai montando o quebra-cabeça, tá? E nisso entra o que eu queria falar. Quando você tá... Olha a dificuldade de se manter lúcido. Primeiro, eu estava fora do corpo nessa casa, o exemplo que eu estava dando. Então tem o inconsciente, certo? Existe ali meu inconsciente mexendo no ambiente, isso é um fato. Quando eu falo inconsciente, é a forma como meu corpo vai rememorar também, tá? Existe ali a irradiação dos pensamentos daquelas pessoas que viveram ali e plasmaram um duplo daquela casa por muito tempo, e o tempo passou. Hoje, apesar da casa estar alterada, ainda não existe uma mudança consciencial forte, energeticamente falando, para aquilo ficar daquela forma no astral. Então aquilo continua lá no passado. De alguma forma, essas frequências elas demoram para mudar. Fora isso, tem a questão da associação. Quando você volta ao corpo, você estava no local, você viu determinada pessoa. Por exemplo, eu estava falando isso com o André, meu amigo, agora há pouco. O André é meu irmão, rapaz, meu amigo, né? Na verdade, os irmãos da gente normalmente são os maiores amigos que nós temos. Não sempre, mas quando são bastante. Então você estava fora do corpo, viu um mentor. Só que aquele mentor era tão amigo seu, ele era tão próximo de você,
que quando você retornou ao corpo, o seu corpo online ou não, ele estava online, ele simplesmente processou que aquele cara era o que é mais perto daquela energia, porque o seu corpo não conhece um mentor. É interessante isso. O seu corpo não consegue, não é sempre isso, tá? Ele vai variar. Não é uma ciência exata isso. Mas você não consegue reconhecer. Então, quando você volta, você acha que viu um amigo. Você acha que viu um amigo. E sabe o que é mais legal disso e triste ao mesmo tempo? É que os espíritos sabem disso, alguns. Eles sabem que as pessoas são facilmente manipuladas por visões do inconsciente ou de associação com o corpo físico. E uma das maiores formas de assédio em termos de enganação fora do corpo, isso acontece pra caramba, é quando eles se passam por pessoas e você aceita a sugestão dele, processando aquilo que está no seu inconsciente. Você aceita, ou a associação do corpo na hora que você retorna ao corpo físico. Uma prova disso é um relato que eu contei até meu colega, certa vez, né, não faz muito tempo. Eu tenho um amigo chamado Ícaro, um amigo de infância. E eu não falo muito com ele, não tenho falado muito, mas ele, de vez em quando a gente se fala e tal. Então eu saí do corpo, cheguei na minha sala, Ícaro estava lá. Eu falei, porra, Ícaro, cara, quanto tempo que eu não te vejo, que legal, você fora do corpo, como é que tá? Só que eu não tá. Sabe quando você está lúcido, mas você ainda não processou totalmente, existem variações dessa lucidez. Chegou um momento que eu estava olhando para ele e minha consciência começou a abrir. Eu não sei se abriu porque o meu corpo processou melhor, eu não sei se abriu se eu estava ficando mais lúcido, se um mentor me ajudou, se isso tudo junto. Mas o fato é que eu comecei a olhar para ele e desconfiei. E cheguei para ele e falei assim, rapaz, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você não é Ícaro não, né? Não é o Ícaro não, você. Aí ele foi olhando pra mim assim, começou a sorrir. Aí, sabe, não falou nada. Aí eu falei, rapaz, você tá me enganando, meu irmão. Você não é Ícaro não, velho. Aí ele falou assim, até ele falou mais ou menos assim, você tá ficando muito esperto pro meu gosto. Rapaz, bicho, que bicho safado da porra. E aí, né, sabe o que aconteceu? Quando você, isso, e tava o tempo todo, isso eu não percebia. Eu recebi uma sugestão, mesmo lúcido, eu recebi a sugestão mental dele que ele era Ícaro, eu processei a sugestão que ele era Ícaro no meu inconsciente, né? O que acontece? Quando você está lúcido, você acessa o inconsciente lúcido. Então as impressões são fortíssimas, elas são presentes pra caramba. Aí quando eu percebi isso, quando eu olhei no rosto dele, o rosto dele estava desfigurado, ele não conseguia plasmar direito a visão de meu amigo Ícaro. Ele simplesmente era outra pessoa e eu, animal, inconsciente. Por isso que eu digo, não tenha medo de ficar consciente, tenha medo de ficar inconsciente, porque, bicho, é impressionante a quantidade de espírito que tem do lado de lá, que vive conseguindo enganar as pessoas desse jeito absurdo. Já contei várias vezes a forma. Já contei em relatos de minha mãe que me abraçava, e não era minha mãe, era uma miséria lá, que eu mandei me largar, ela me abraçou. Não largo não. Imagine, velho. Você vai todo feliz abraçar sua mãe, né? Pai. Já contei casos e N casos desse tipo de espírito, por exemplo. Tinha um espírito que vivia na casa da minha mãe, que eu cheguei perto dele, ele pegou um cobertor antigo, existe até hoje esse cobertor, né? Até jogou na cabeça dele, ficou em cima da cama, olhou pra mim e falou, opa, eu sou mentor. Bicho, eu tava lúcido. Como é que o cara fala aquilo pra mim, velho? Com um cobertor na cabeça, ele diz pra mim que é um mentor. Como é que alguém pode acreditar naquilo? A gente acredita. Quando você está inconsciente, você acredita nisso. Quando você está inconsciente, você é tão animal, eu inclusive, que você acredita na sugestão de um cara que jogou um cobertor na cabeça e fala, eu sou um mentor. Você é um mentor o quê, rapaz? Aquilo é um absurdo. Aí ele saiu correndo. E tem mais, ele sabia, inclusive, que a minha variação de consciência existia. Porque ele foi pro quintal, pro outro lado do muro, do lado de lá, falou assim, eu sou o Pena Branca, que tem um mentor lá que existia desde o tempo que aparecia, depois nunca mais vi. Eu sou Pena Branca. Rapaz, você não parou com isso ainda não? Ele continuava tentando me enganar. É impressionante. E isso acontece... Bicho, eu te digo com certeza. Com certeza. Você gosta de quem? Você tem desejo por quê? Você gosta de videogame? Né?
Eu já contei. Eu não contei, não. Vou contar, Meire. Meire tá aí, Meire. É porque eu não fico olhando muito pro chat, não, senão eu não me concentro. Eu, inclusive, eu tô olhando pra câmera de lá, pra câmera de cá. Eu não consigo me concentrar, eu fico cortando o assunto. Não. Como a galera engana os outros. Se eu chegar ao seu namorado, você cai. E se você estiver fora do corpo, você aceita a sugestão. Por isso que eu digo, é muito próximo é uma hipnose, de certa forma, né? Mas eu sou lembrando aqui da projeção que eu tive. Então, eu estive na casa da minha mãe e fui nesse local. É aí que entra a confusão dessa projeção. Só que eu estava lúcido. Mas existiram vários indícios confusos ali. Por exemplo, eu vi meu irmão com a esposa dele. Eles estão morando no Canadá, esse irmão meu, em Montreal. No quintal da casa, ele morou ali, a casa não estava... Tentando construir a casa dele. Tava difícil e tal. E eu não sei. E eu, quando eu voltei ao corpo, eu conversei lúcido com ele. Inclusive, tinha outras pessoas do lado. Eu falei, Sandro, eu estou fora do corpo, mas eu não estou entendendo por que você está aqui, por que você está vendo isso, que visão é essa que eu estou vendo? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, e estava escuro, e eu senti a sensação do umbral, do astral, fortíssima em mim, só que eu estava tranquilo, eles não estavam me ameaçando, mas eu sentia um ambiente fortíssimo em mim. Eu ainda olhei um momento assim, e sentia... Sabe quando você tem uma visão, tá numa... Você não vai saber, porque nem eu sei isso, explicar direito. Mas é como se eu visse a distância. Eu estava num ponto e conseguia sentir a distância. Naquela distância que eu sentia, eu falava, como é grande isso aqui. Como que as pessoas não sabem? Várias vezes eu estou fora do corpo, tudo que eu queria era falar, meu Deus do céu, como é que as pessoas não sabem disso? Está aqui na nossa frente, é muito perto, é muito gigantesco. Aí eu ainda brinquei com um rapaz, bicho, eu falei com uma pessoa que estava ali, tinha meu irmão, a esposa dele, tinha um outro, e tava algumas pessoas ali, vocês não vão dormir hoje, são obsediados por mim, tá? Eu vou fazer, não tenho 17 minutos de faca aqui, eu falei com ela, eu vou voltar ao corpo, porque eu quero me lembrar disso. Tem umas coisas confusas aqui que eu sei que vai falar. Aí ele falou assim, e eu falei para ele, rapaz, ele falou alguma coisa para mim que eu não lembro direitinho, foi mais ou menos assim... não sei o que, volte que você ainda pode voltar, você tem corpo. Eu falei, rapaz, eu brinquei com ele. Imagina se eu tivesse desencarnado agora, velho, né? Eu desencarnado ia fazer o quê? Ia estar aqui no umbral agora. E como é que ia ser? Eu pensei assim, não, vou fazer o seguinte, eu brinquei com ele, eu vou pensar no corpo aqui e vou voltar. Ou eu volto ou eu desencarno, eu brinquei com ele nesses pontos até. Aí eu pensei no corpo e voltei pro quarto. Só que eu me levantei do corpo, ainda estava do quarto que eu estava com as pessoas deitadas ao lado, né? Ainda estava fora do corpo. Eu cheguei até isso é estranho. Isso que eu vou falar parece estranho. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês aí. Por favor, falem. E você tá aí, tá? Às vezes você volta pro corpo, acha que voltou e não voltou, né? Você levanta, conta a projeção para alguém. Eu já falei isso algumas vezes, mas é bom repetir, porque você vai se identificar com isso, tá? Então você levanta, conta a projeção para alguém, ou percebe e não falar, cara, não voltei ainda, que droga, velho. Eu achei que tinha me lembrado da projeção e vou ter que me lembrar. Isso tem um lado muito bom. Quando isso acontece, é como se você estivesse recontando o processo ao seu inconsciente. E por que acontece? É como eu falei, o corpo pode ou não lembrar da experiência na mesma hora que você volta. Porque você pode voltar ao corpo, abrir o olho e fazer assim, ó. Caramba, velho, preciso me lembrar, velho. Não, você está fora do corpo, você está extremamente lúcido, você está com todas as informações que você tem fora do corpo, aí você sente o retorno, às vezes assim tá aquele negócio, parece uma gelatina com areia voltando, aquele negócio denso entrando, que é o corpo de carne da gente. Então você entra no corpo, você abre os olhos, parece que faz assim, vup, sumiu tudo. Você abre o olho e fala, caraca, você não sabe se mexe, você não sabe se... Mas você sabe que, de repente, eu sei disso, hoje em dia não se mexa muito. Você fica quietinho na cama, vira a cabeça um pouquinho para o lado. Parece que isso meio que ativa alguma coisa no cérebro que faz com que o conhecimento venha ao consciente. Você chega o conhecimento ao consciente. Aí vem, pum, vem de vez assim a informação. Muitas vezes você não acorda. O que acontece? Nesse negócio de voltar ou não voltar, o corpo não levanta. Quer dizer, não acorda. Você não desperta o corpo. E quando você não desperta o corpo depois de uma projeção, a melhor coisa que tem depois de uma projeção é levantar e um pouquinho, você pode até não escrever se tiver com preguiça, né? Pode gravar ou levantar e recapitular. Porque se você não levanta,
você vai ter mais dificuldade, você pode perder a experiência, inclusive, a rememoração dela. Você esteve lúcido, mas não consegue trazer a experiência para cá. Né? Então, quando eu voltei ao corpo, eu me lembrei de tudo, tá? Absolutamente tudo. Não tive problema de rememoração. Primeiro o que eu pensei que estava no corpo, aí voltei de novo. Aí eu pensei, eu saí do quarto, no corredorzinho eu pensei, não, eu não voltei pro corpo ainda, tô fora do corpo, tá? Aí eu pensei fortemente no corpo, eu tenho esse negócio de X-Men, né? O cara bota tipo o professor Xavier, eu faço essa miséria fora do corpo. Aí pensei, aí até que eu senti o retorno, né? Abri os olhos, tô no corpo e não perdi nenhuma rememoração, entre aspas. Você acha que não perdeu, mas o que você chama de não perder a rememoração nada mais é do que o que você conseguiu trazer, incluindo inconsciente, a associação e a simples capacidade de seu corpo rememorar e já fez tudo, imediato. Então eu estava ali com aquela rememoração. O que eu lembrava? Isso que eu contei para vocês. Eu tive na casa da minha mãe, estava tudo antigo, eu estava muito lúcido, tinha o meu irmão e a esposa dele, tinha outro espírito do lado conversando comigo, e eu estava conversando com eles nesse momento, até que eu fiz outras coisas também que eu não consegui trazer 100%, e aí me veio o seguinte questionamento: por que que eu vi o meu irmão com uma casa antiga naquele quintal? Não tem nada a ver, o cara tá morando no Canadá, velho, mas eu estava lúcido. Mas aí é que entra o processo, você fala, não, então não era projeção. Não, senhor, foi projeção, sim, senhor, porque eu tenho experiência nisso. Já, assim, dentro do meu ouvido, não é melhor pro mundo, não importa o mundo, importa o que eu vivi, né? Pra mim. Então, meu irmão pode ter contado pra mim alguma coisa, incluiu aí os processos de associação do quintal, de tudo antigo ali, de quão difícil deve ter sido o começo dele no Canadá, a reconstrução da vida dele lá, que ele saiu daqui com a família toda para lá. Eu pensei isso, tá? E nele contando a história para mim, mais as imagens do astral chegando, da que ele pensava e processava e misturava com o que eu estava vendo, mais a associação do corpo físico, foi isso que eu consegui trazer de rememoração. Por que eu contei essa experiência para vocês? Porque muitas vezes você vai estar fora do corpo, várias coisas estranhas vão aparecer para você. O que são essas coisas estranhas? É o seu inconsciente, é o que está sendo processado pelos espíritos que estão ali na mesma hora em que falam com você, mais o que processaram naquele ambiente. Por exemplo, a família que morou naquele lugar, as pessoas que passaram por ali, a quantidade de pensamentos que eles jogaram no ambiente. Então você tem que ter meio que macaco velho de como são as rememorações no astral. Tá? Essa visão do astral que eu falei para vocês, que eu senti enquanto eu estava sentado aqui, eu nunca vou saber dizer para vocês exatamente como é. Como a sensação de andar de bicicleta é uma coisa única, sabe? É uma coisa que... tem coisas que você não consegue explicar, né? Mas é como se o astral chegasse para você. Você sente a ligação, você sabe que se você deitar e sentir daquela forma, é a técnica, alguma coisa para facilitar o processo, mas a projeção é garantida ou muito próximo de acontecer. É como se alguma coisa avisasse para você, é como se tivesse vários raiozinhos ao seu redor, a sua energia. Por isso que quando eu falo para vocês cuidarem da lucidez, cuidar das emoções durante o dia, cuidar das energias, e quando eu falo energia, não é só o trabalho energético diretamente. Quando você está em paz interior, tentando se preocupar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, por exemplo, você não entra nas ondas, você percebe os erros, mas você nem julga eles, você observa e passa. Isso tudo faz com que você vá ficando bem conectado. Existe uma energia que ela pega todo mundo de alguma forma, só que nem todos sentem, porque nem todos estão buscando dessa forma. E quando você começa a sair do corpo, uma experiência vai puxando a outra, é como se fossem cordinhas que vão conectando, mais o chamado dos seus amigos espirituais, dos mentores ou de alguém que está por perto. Isso acontece bastante. Eu não consigo dizer com precisão, porque eu não tenho assim ainda, eu estou em desenvolvimento parapsíquico, acho que a gente vai estar desenvolvendo parapsíquico por algumas vidas, tá? Mas às vezes eu acho, e eu tenho quase certa impressão, que eu estou sendo acompanhado durante vários momentos do meu dia. Algo está me observando com o intuito de me induzir a uma boa sensação. Não é obsessão, não. É mentor mesmo.
É um amigo. Eu não chamei mentor, um amigo. O amigo tá ali, ele tá te induzindo a ficar naquela energia, né? Ele tá te induzindo a se sentir bem. Ele tá te mexendo nos pauzinhos. De vez em quando vem um negócio que você sente que é diferente, é uma mistura de você com alguma coisa. É bem interessante isso. Isso eu chamo da visão astral, que eu falo, é quando você sente o astral na sua frente. Quando você passar a sentir isso, não sei se você já sentiu, você vai ter certeza que a projeção é quase que garantida, né? Eu vou pegar uma pergunta aqui do Felipe. Se ele pergunta se eu busco a projeção todos os dias. Sim. E quando eu digo, eu falei um não sim, porque eu não forço o processo também. É como se fosse assim. Basicamente, eu não preciso deitar para só me projetar, tá? Tem dias que, por exemplo, eu percebo que a energia não está muito boa, aí eu meio que eu falo, não estou preocupado. Às vezes eu sei disso, às vezes eu estou fora do corpo, com uma lucidez legal e não estou preocupado se o corpo vai lembrar. Você, apesar de saber que é importante a rememoração, chega a um nível de consciência fora do corpo, que é muito superior ao corpo físico, e que você não está mais preocupado com aquele ego mais limitado seu. Não é o ego negativo, é o ego consciência. Vai lembrar ou não, não é superioridade, não é nada disso, é a forma de pensar, tá? Então, mas normalmente eu busco todo dia, quando eu sinto que tem indícios, tem chamados. É muito legal quando você tenta fazer assim, você para um minutinho, você bota a musiquinha calma, que não estou ouvindo aqui agora, aumentar um pouquinho que eu baixei demais. Você começa a se sentir bem, você começa é aí que mora a coisa que você vem se cuidando durante o dia todo. O agora é uma consequência. Por isso que quando eu perguntei para vocês hoje no Facebook, chegou um momento que eu perguntei de manhã, como é que tá a sintonia hoje? Tá ligado? Tá observando? Né? Porque isso tudo mexe agora. Uma das sensações que eu gosto bastante quando eu retorno ao corpo durante o dia é a certeza da continuidade da vida. É a certeza dos bastidores. Essa certeza, ela não é uma certeza sabe aquela, não é aquela certeza religiosa, não, onde você, nossa, eu tenho um conhecimento. Não. É uma coisa muito suave. É uma coisa que está em você. É uma coisa silenciosa. Para você ter ideia, eu não conto projeção, eu não conto quase para ninguém. Uma outra eu venho aqui e falo, porque eu falei para vocês, bicho, é triste até. Olha quanta gente no mundo, olha quantas pessoas por aí. Eu até postei uma imagem hoje no Facebook falando que talvez nós sejamos nosso planeta Terra é simplesmente uma célula dentro de um bichinho qualquer desse aí. E a gente está aqui simplesmente no meio de milhares e milhares e milhares de grãos de areia, tentando sair na dimensãozinha de um grão de areia. Então não é nada muito grande assim não. Mas a maioria não está conseguindo fazer isso. Isso é triste. É compreensível, é um nível de consciência. Mas quando você está muito lúcido fora do corpo, velho, que você entra o que o Valdo chamava de euforex, ou uma sensação espiritual fantástica de percepção, de lucidez, de consciência. Eu penso, pelo menos eu não consigo ficar lá fora e falar, rapaz, velho, quanta gente nesse momento está desligada disso aqui. É isso que é o GVA, é isso que eu estou aqui. E mais nada, nada. Porque se existe a vida após a morte, existe, né? Não há porquê, assim, eu não quero entrar muito nessas coisas porque mexe, mas não há porquê você chegar, como eu vejo aí, para as pessoas com, sei lá, não quero entrar nesse assunto não, para não baixar a sintonia aqui, vamos lá. E aí quando você deita, vem se cuidando durante o dia, você, dentro desse processo de cuidado, você sente, antes de sair do corpo, nessa visão astral, uma certa euforia. Você sente, e outra coisa, quando você está bem sintonizado, eu já falei várias vezes, vou repetir, o medo quase que não existe. Quando você está bem sintonizado, você vem cuidando da questão moral durante o dia. A questão moral inclui respeito com as pessoas. Velho, é uma coisa simples, eu fui comprar um Guaraná Zero ali, foi Guaraná Zero mesmo, tá? Tá até por aqui o meu copo aqui que eu tomei, sei lá. E entrei. Aí na hora que eu entrei,
eu tive prazer, isso aí não é em abrir e segurar a porta para uma pessoa passar, velho. Aquilo para mim é um momento mágico, assim, sabe? Às vezes eu sou tão egoísta. Olha isso aqui, velho. Não sei se vocês sentem isso. Eu sou tão egoísta que as pessoas aqui no Brasil da gente, velho, e depois que eu voltei do Canadá, cada vez eu vejo mais, elas são muito individualistas. Muito, muito, muito individualistas. Eu acho que é o grande problema do nosso país, tá? Individualismo. Então, o cara na frente, tá passando, tem um cara... É o meu irmão aí, o Sandro Ilustre. Sandro, eu vi você fora do corpo hoje, tá? Sandro tá aí. Foi ele e a esposa dele. Eu vou falar. Depois a gente se fala. Eu não falei pra ele, não. Aí o cara não deixa entrar. Eu fico rezando para o cara da frente não deixar, para eu deixar, velho. Porque o prazer de ver alguém, sabe? Você poder falar, vou parar para uma pessoa passar e mostrar como é legal, é tão grande. Que eu falo, mas às vezes quando eu deixo e falo, não, legal, eu fico fã do cara da frente. Falo, porra, o cara da frente deixou passar. Eu chego e olho para ele diferente, velho. Existe uma mágica para mim na ética, na tentativa de ser gente boa. É uma mágica legal, é a sensação de você fazer alguma coisa simples e se sentir bem. Não precisa ser grande. É isso que eu falo. E aí eu tô deitado, todas essas sensações que você vem fazendo, pequenos detalhezinhos, sabe? A pessoa vai, não, por favor, o tempo todo você preocupado, você lúcido com a sensação de se sentir bem, a sensação de prazer, a sensação de retornar às pessoas as coisas mais simples possível. Quando você está do lado, é ouvir, às vezes brincar, ver, mudar. E aí toda essa energia ela começa a entrar em você quando você fica sensível. E aí você entra numa sensação, antes de sair do corpo, de bondade, de moral. E essa sensação de moral, ela é silenciosa, ninguém está vendo. Tá? Aqui você está vendo agora, gravando um FAQ, mas não se resume só a isso. Se resume ao dia a dia, se resume aos momentos, se resume ao silêncio de cada ação, da sensação de você, às vezes, a pessoa nem está sabendo, mas você está sentado aqui vendo alguém se sentindo bem, às vezes nem por a sua ação, pela ação de outra pessoa e você se sente bem. Aquilo gera no seu interior uma mágica. Uma sutil mágica que as pessoas que, infelizmente, ainda individualistas, estão distantes de entender. Elas vão entender o dia que começarem a movimentar o quão legal é ser gentil, ser gente boa. Aí você começa a se sentir bem. Quando você está deitado, velho, aquela sensação começa a te pegar. E é aí que vem a questão da visão astral. Parece que uma energia que paira lá em cima, como se fosse um tipo, tem camadas e ionosfera, aquilo vem até você e te pega. Essa sensação é um chamado espiritual monstruoso. Você quer sair do... Por isso que a questão técnica é importante. Mas a questão de todo o cuidado diário, da lucidez, da observação da sintonia, essa é única. Né? E aí você tem até um certo... você não sente vergonha de chamar um mentor, por exemplo. Você chega quietinho e fala, ó, eu tô me sentindo bem, eu não sei... E outra coisa, você realmente fala com sinceridade, ó, não sei o que eu vou fazer fora do corpo hoje. Nem sei se vou sair, não sei nem se vou lembrar. Tá? Eu considero isso para mim um tipo de Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, para mim é esse bate-papo. Mas eu não vou chamar um mentor específico, eu não vou chamar o meu mentor, eu não vou chamar fulano de tal, nem vou incomodar ninguém. Se tiver alguém nos bastidores, alguém passando, alguma equipe de lado que possa vir buscar o Zé Cu deitado aqui agora, fiz tudo que eu pude aqui, dentro das minhas limitações, muito preciso, mas é fato, né? Eu me coloco à disposição aí, velho. Eu vou de gaiato, vou para lá, enquanto vocês estão trabalhando, eu fico ali, tá, olhando. Na hora que perder a lucidez, manda voltar pro corpo. Se mandar voltar, vou voltar. Agora eu tô mais humilde. Antigamente eu não voltava. Quando o cara fala, Saulo, volte pro corpo, eu volto na mesma hora. Aos pouquinhos você... Então você começa... E isso causa uma ligação, uma conexão, uma força espiritual muito grande, né? E outra coisa, normalmente eles respondem. Às vezes respondem de forma sutil, você não percebe,
às vezes é de forma densa, né? Uma certa vez eu estava fazendo isso, eu já contei, né? Tava trabalhando, eu falei, rapaz, vou dormir, velho, hoje eu vou dormir. Aí peguei, já contei esse relato, velho, e me virei emborquei, né? Emborcado mesmo, de barriga para baixo, e eu não faço isso nunca. Mas naquele dia eu queria dormir, sabe? Você queria apagar um pouquinho, apesar de eu ter me conversado com os amigos, preciso dormir. E eu tava, aí deitei a esposa do lado, com a cabeça virada para a janela, tá? Aí chegou um momento, eu quase apagando, já comecei a sentir aquelas chamadas, né? Eu chamo isso a chamada projetiva, né? Eu não sei que diabo é isso, mas é como se estivesse balançando a cabeça e você começa a ser... É muito forte, cara. É a entrada do transe, do ponto X, né? Também que eu falo. Só que eu tava querendo apagar, daqui a pouco o negócio me pegou por aqui, assim, puc, puxou de vez que nem você pega, os caras pegam aquele coelho e puxa de vez assim, pá, pum. Mas bicho, foi monstro, velho. Foi a vez mais forte que eu fui puxado fora do corpo, tá? Ele me pegou, me puxou, me tirou do quarto, me botou na parede e falou, já falei algumas vezes, mas falou mais ou menos assim, se você pode acordar, porque dorme. Assim, era uma mensagem simples, eu não vi, tá? Era invisível, eu não vi, era um mentor, me deu uma bronca educada e ao mesmo tempo murada, porque eu sentia bom humor nele, né, no que ele fazia, mas ele foi extremamente agressivo no que diz respeito a tirar um projetor do corpo, eu nunca tinha sentido aquilo. E foi dessa forma, e me largou. Nessa hora eu provavelmente saí, não me lembro direitinho o que eu fiz naquele momento, mas foi uma experiência fortíssima. E mostra como essa ligação é legal. Vou ver aqui a base física, não. Eu tô até minha esposa hoje tá com a sobrinha aqui, então vai ser legal, porque eu consegui me desvincular dela, eu vou vir pro quarto de cá. Mas o que eu digo, você quando vai deitar para sair do corpo, você nunca sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai ter um autodesassédio deitado, você não sabe se você não vai ter nem experiência, você não sabe se você vai ter um mentor do seu lado com você, você não sabe se você vai sair e não vai acontecer nada, ou vai ficar lúcido lá fora, você não tem controle. Apesar de, às vezes você ter algum alvo mental, por exemplo, vou sair do corpo, eu quero ir em tal lugar, o ideal é nunca... É bom você ter um alvo mental só para sair, mas vai por mim, velho. Não faça planos fora do corpo. Eu quero ver minha namorada, eu quero ir em Fernando de Noronha, eu quero ir no Pão de Açúcar, eu quero ver fulano de tal. Não faça isso. Deixe à vontade. Pergunte o que tem para fazer. Sabe? O que é melhor para mim? O que eu posso fazer para que aproveite? Às vezes, para você ter ideia, você faz todos os planos. Para outro dia eu chamei mentor aqui, fiquei chamando os amigos espirituais aqui para fazer qualquer coisa. Para ajudar, me leva para qualquer coisa. O cara me pegou, me levou para andar de patins no astral, cara. Ele falou, aí eu falei, para andar de patins, eu pular. Chegou um momento que ele brincava comigo, assim, né? Ele o tempo todo ficou brincando comigo. Como se estivesse falando para mim, você não precisa somente se colocar na obrigatoriedade de ser... Sua primeira obrigação é ficar bem no corpo. Foi o que basicamente ele quis dizer para mim, tá? Aqui... Se você sai do corpo, às vezes a gente aproveita você para parar, às vezes você vai fazer nada, às vezes você vai passear com a gente, às vezes. Vou te levar. Foi muito legal essa sensação de me desligar da obrigatoriedade de estar me sentindo, porque senti um pouquinho daquela coisa do cristianismo, né? Não, porque eu tô aqui para servir, tô aqui para servir, tô aqui para servir. O que é legal, você deve se colocar, é uma sensação muito boa, mas você também deve se colocar na experiência de que é uma liberdade que nós possuímos. Quando você está bem, muitas coisas acontecem, não só trabalho. Bom, basicamente agora eu vou contar o que eu vou fazer hoje e vou terminar o FAQ. O bate-papo, até porque minha câmera está com pouca bateria de lá. Bom, eu vou ficar um pouquinho aqui. Eu estava até arrumando umas coisinhas que eu acabei de voltar, ainda estou me organizando aqui nas coisas. Daqui a pouco eu vou lá para aquele quarto, eu tenho que entrar lá para pegar meu travesseiro lá. Minha esposa quer que eu pegue meu colchão, bote do lado dela, porque ela tem medo de dormir sozinha. Não, vai dormir lá, hoje eu vou dormir sozinho aqui. Aproveitar a oportunidade para tentar sair mais fácil. É básico. O acoplamento áurico dificulta a projeção, porque dificulta a aura, ela cria uma bolha, e aquela bolha ela mais ou menos que se equaliza uma com a outra.
ela dificulta a sua saída e a rememoração na volta. Quando você vê a volta do corpo que alguém está do lado, é mais difícil você abrir os olhos, tá? E falar, cara, lembrei de tudo. Porque é como se você tivesse que enfrentar duas auras, a sua e a próxima que está do lado, que inclui aí também todos os pensamentos, o que está acontecendo ao lado, enfim. Então é melhor quando você puder, você tá... A prova disso é que não é nem só a questão do acoplamento áurico. A prova do que eu estou falando que é fato é que quando você vai para um lugar mais distante, uma casa no campo, um lugar, uma praia, você vai ter, se você não tem projeção mais fácil, e eu tenho quando eu vou em lugar desses, porque a massa do acoplamento áurico é melhor, tá? Você também vai ter mais sonhos. Quando você está fora do corpo, quem está com a transmissão ruim, não se preocupe, porque eu gravando aqui, depois eu vou colocar no ar essa parte aqui, tá? Então vocês assistem, né, de forma melhor lá, sem interrupção, só vou ficar olhando mais para a câmera de cá ou de lá, mas enfim, tá bem próxima da outra aqui já por isso. Então, dessa forma, eu vou voltar ali agora para o meu, eu vou arrumar meu quartinho ali, vou deitar, tentar me sentir bem, é isso que eu acho que é o legal, né? A projeção não é Por que a projeção não é deitar e fazer técnica só? Porque quem controla a técnica é a consciência. E a técnica, deixa eu ver se eu crio uma visão. É a arrumação do quarto. Você não dorme num quarto, pelo menos assim, não é tão legal dormir num quarto absolutamente bagunçado, sujo. Quando você tem um mínimo de organização, nem que seja um mínimo, você dorme melhor. É mais fácil você se mexer, você não fica com o móvel no meio do quarto, sabe? A técnica é como se você estivesse pegando os móveis e botando no lugar. Mas colocar os móveis no lugar não necessariamente faz com que você fique mais lúcido. Tá? Colocar os móveis no lugar faz com que facilita o processo. A questão da lucidez é você de todo jeito vai ter que estar desperto na hora que você vai passar no quarto. É essa parte. Aí inclui como você entra no quarto, como você está fazendo aquilo, quanto melhor, como está a sua percepção daquilo. Isso é um treino constante que você vai fazer. Bicho, as pessoas estão falando que eu estou com cara de sono. Eu não estou com cara de sono. Eu não tenho cara de acordado. É diferente. Nunca. Né? Lá no trabalho o pessoal gozação comigo o tempo todo. Então, fala, não tem como, né? Inclusive, antes de nascer, eu fui extremamente inteligente. Saulo, eu falei para os amigos espirituais, é o seguinte, essa vida eu quero treinar a projeção. O que vocês indicam? Rapaz, é o melhor lugar que a gente conhece para aprender, porque se você parar para pensar, projeção você faz dormindo, quer dizer, o corpo dorme. O melhor lugar que nós conhecemos para, com qualidade profissional, colocar o corpo para dormir é na Bahia. Então você vai fazer por lá de lá. Né? Até isso aí Aí você aprendeu a sair do corpo. Né? Eu sempre falo para as pessoas que são agoniadas, uma vida sua você tem que nascer da Bahia. Para aprender a perder essa agonia, essa barulho toda. Quem dorme mal, né? Isso conta também, né? Galera, o FAQ de hoje foi um incentivo, foi um bate-papo. Eu podia falar sobre isso aqui um tempão, podia contar relato, podia contar experiências. Passar para você um pouquinho do que, assim, bem quisera eu, né? Não é isso, mas do que é essa sensação, do que é essa liberdade, do que é essa segurança que você sente internamente. Esses lugares que a gente anda, a mágica dele, né? Você tem essa liberdade. Você tem essa liberdade. Isso está em você. É o clique que você tem que encontrar dentro de você. Não é, entenda isso. Não é uma coisa mediúnica, não é um dom, não é nada disso. O maior dom que a gente pode ter é aquele que a gente aprende a controlar o nosso próprio interior. A gente aprende a dominar as nossas próprias emoções, consequentemente o acessa melhor aquilo que a gente está sentindo dentro da gente, e a projeção astral é um contato extremo consigo próprio, até porque, como eu sempre falo, você está lúcido acessando o inconsciente. Em nenhum aspecto do estudo, a não ser através de hipnose e outras coisas, você consegue fazer isso nos estudos da psicologia, da psicanálise,
que é o acesso consciente ao inconsciente. Quando eu falo disso, significa o seguinte, que todos os seus maiores dramas e complexos, eles vão estar com você no momento que você estiver fora do corpo. Nem sempre vão aparecer, mas você vai estar mais ou não vulnerável de acordo com isso. Como Freud falava, observe seus sonhos, né? Observe o que tem te afligido, o que tem te deixado agoniado, e dentro disso comece a trabalhar nisso. E eu diria mais ainda, eu vou ser um pouco mais metido, vou além de Freud. Observe essas projeções, observe seus sonhos lúcidos, porque eles vão lhe dar indícios claros, incluindo seus amigos espirituais, incluindo os obsessores, porque eles também têm eles conseguem transmitir para a gente aqui as nossas fragilidades, eles aproveitam disso, tá? Então observe isso, porque é aí que mora o que você está fazendo encarnado. Eu vou lhe dizer, principalmente resolver. O que é a encarnação? Só para finalizar esse FAQ. A encarnação é a limitação da consciência. Você não consegue, com a consciência 100%, ainda processar tudo emocionalmente, no astral, você se sente... Em alguns casos você vem para ajudar, mas com certeza no geral é assim. Então você encarna, perde 80% do processamento espiritual e da capacidade emocional para trabalhar em cima de 20 proporcionalmente, em cima mais ou menos do que você vai conseguir trazer ao consciente, tá? Tá aí com você, mas você não sabe. Então, se tem uma coisa que você tem que fazer nessa vida, é acessar o seu inconsciente e saber por que você está se sentindo mal, por que você está aqui. Você está com certeza aqui para processar de forma limitada o que você não consegue de forma aberta. Porque quando você sai do corpo, você abre essa possibilidade. Isso multiplica, né? Eu não sei se chega a 100%, porque você ainda tem o corpo ligado por causa do cordão de prata, mas com certeza chega uns 70%, 80% da sensação emocional. Então, se você tiver mal aqui, você vai estar mal lá. E digo mais, se você estiver bem aqui, eu já senti isso, né? Tive a oportunidade de sentir isso numa experiência que eu tive. Você vai entrar numa euforia, uma felicidade, quando você estiver numa dimensão boa, tão grande, que você não vai acreditar que aquilo é seu. A felicidade é tamanha que você acha, isso não é meu. Aí o cara falou pra mim, isso é seu. Isso é seu. Não tô aqui falando, eu tô falando assim, sabe? Você tem isso em você. Eu não tô dizendo que Saulo tem, não. Você tem. Eu tenho certeza disso. É a certeza única, porque minha só, porque não tem como provar isso aí. A gente não consegue. A gente mal consegue ir ali direito, fora do corpo, nessa areiazinha dessa célula. Mas é isso. Onde você estiver agora, isso não importa se você está na igreja, se você está em casa, não importa onde você está, o que você pensa, o que você acredita, não faz a menor diferença. Com toda certeza, aprender a dominar o que está guardado no inconsciente, o que você está sentindo. Porque na hora que você senta para meditar, e a projeção é uma meditação, um contato fortíssimo com você mesmo, né? É ali que você vai ver. Se você passou a se sentir mal, não ache ruim, não. A melhor coisa que tem é quando você está se sentindo mal. Porque porque muita gente não sabe o que está sentindo, velho. Não parou nem para se sentir mal ainda. Ó, tá lascado. Ele só vai... Quando você está se sentindo mal, a urgência já está ali. Então está te avisando. É ali que você tem que começar. Naquele ponto. Pega o ponto que está ali. Isso tudo tem a ver com lucidez. Isso tudo tem a ver com projeção. Porque projeção é o acesso consciente ao inconsciente. Se você não estiver bem, velho, por mais que você queira, talvez você nem consiga abrir a lucidez por isso. Porque você está tão densa essa parte aqui de trás. Ela está dominando tanto você... quando você começa a ver, você fala, o que está mais drástico? O que está mais drástico? Bom, o que está mais drástico em mim é isso aqui. Certo? Eu posso resolver? Não agora. Mas o que eu posso fazer para aliviar? Bom, eu posso trabalhar isso aqui, eu posso trazer para o consciente a informação precisa de que aquilo está me fazendo mal e que eu preciso processar melhor aquelas informações. Perfeito. Eu vou mudar meu posicionamento em relação àquilo, em relação àquela pessoa, em relação àquela situação. E vou tentar diminuir ao máximo o sofrimento que isso me causa. Porque se me causa sofrimento, está conectado em mim. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte.
E é isso com certeza, eu tenho certeza disso. É o que nós viemos fazer aqui, todos nós. Porque o dia que você aprender a controlar o seu inconsciente, a ter mais calma, controlar entre aspas, ninguém controla o inconsciente, mas perdão, a mais ou menos não se sentir mal, você está aqui, de vez em quando tem uma balada, mas aí você está chegando num nível de, digamos assim, não desprendimento total, mas em que a sua própria liberdade espiritual vai acontecer, tá? É natural, é um clique, é para isso que a gente está aqui, tenho certeza disso. Porque cada dia que... E quando fica uma pendência é massa quando você aprende a sair do corpo. Porque toda vez que você está pendente, alguma coisa te avisa. Aí você não faz merda para não se lascar. Porque se você lembra das experiências extracorpóreas, você não esquece um sonho. Mas é isso aí. Galera, foi isso. Foi um incentivo, foi um aviso para vocês de como para mim é a projeção, qual é a sensação espiritual que tem. O que eu faço quando eu vou deitar, a forma como eu penso. E eu acredito que mais do que tudo, a forma de pensar, né? A forma de se doar às pessoas sem se sentir superior por isso, nem querer... Não, uma coisa simples, né? É isso que faz... E é silencioso, ninguém precisa saber. Ninguém. É seu, é quietinho, é único, né? É uma coisa que você... mora em você, nem sua mãe vai sentir, nem seu filho vai sentir, nem... seu marido vai sentir, talvez seu mentor vai conseguir, mas cada um tem o seu presente, cada um tem o seu jeito de ser. Para finalizar, como está o seu jeito de ser internamente, tá? Boa viagem, principalmente interior, mais do que viagem astral, a viagem interior, né? Essa é fantástica. E aí, com a viagem interior você consegue perceber, inclusive quem falou aí, quem que está perto de você. Você conhece você. Quando você não está bem, você sabe, opa... Né? Ou quando você está muito bem, você desconfia. Não, tem alguma coisa por perto, alguma coisa me induzindo aqui, alguma coisa me inspirando, né? Valeu! FOI. Bora nos projetar, monos, hoje, né? Vou tentar. Se vou conseguir, não sei, não faz diferença. Mas vou tentar, né? Vou tentar. Olha, velho, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou tentar me projetar até desencarnar, porque depois, infelizmente, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Do lado de lá. Cara, desencarnou um inútil. Esse cara é um inútil. Por quê? Passou a vida toda tentando sair do corpo. Agora vai fazer o que desgrama aqui fora que não tem mais corpo, velho. Tô lascado quando eu desencarnar. Chegou do lado de lá e falou, não, Saulo, é o seguinte, agora você não me bota logo na outra vida por ser útil. Que aqui eu não vou fazer mais nada da vida, galera. É ruim, o cara estudou só isso, pô. Abraço aí pra vocês, FOI. Fui!